Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Elaine Poltronieri, sou psicóloga, psicoterapeuta junguiana e facilitadora das constelações familiares sistêmicas. E hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito de onde vem o sucesso profissional, ou, obviamente, o fracasso. Tudo que eu vou falar aqui pode ser visto nas constelações, durante as constelações. Mas como eu havia prometido para vocês, eu sempre vou trazer uma fundamentação teórica, e no final do vídeo eu vou indicar um livro a respeito desse assunto que eu estou tratando aqui. E hoje eu vou tratar da origem do sucesso. Como vocês devem saber, Bert Hellinger foi o sistematizador desse trabalho com as constelações familiares. E no ano de 2008, ele elevou as constelações, esse trabalho, à ciência, chamando de Hellinger Ciência. Por quê? Ele teve profundas compreensões e compreensões das leis universais que regem os relacionamentos. Então, ele percebeu quais eram as ordens da convivência humana. E quando nós falamos de humana, nós falamos de humanidade, né? E ele pôde constatar os efeitos das ordens e das desordens com relatos de pessoas, milhares de pessoas, que fizeram as constelações com ele, que depois transcreveram depoimentos. Vocês vão poder encontrar isso tudo transcrito numa vasta bibliografia de mais de 100 livros que ele deixou para nós. Então, ele nos diz o seguinte, que as ordens do sucesso, elas estão relacionadas com a nossa fonte da vida. E é algo que parece óbvio, mas que não é. Quando o cliente vem constelar o fracasso profissional dele, um dos aspectos que aparece na constelação, e os bonecos, eles mostram isso, eles mostram para o cliente a origem dos fracassos profissionais. E nesse caso, que Bert Hellinger nos traz, qual é o primeiro êxito da nossa vida? Eu vou falar do primeiro e do segundo, ele fala de vários, mas eu vou falar aqui do primeiro e do segundo. O primeiro êxito é o nascimento. Durante a gestação, imaginem que várias situações podem acontecer durante a tua gestação. A tua mãe pode ter tido uma gestação de risco, você pode ter sido gêmeo, e o seu gêmeo pode ter falecido durante a gestação, e às vezes a sua mãe nem sabe, mas você sabe porque você estava lá no útero. Um aborto pode ter acontecido antes de você, e deixou lá a memória no útero, e você pode ter vivenciado a dor do primeiro irmãozinho, ou do irmãozinho antes de você, que não veio. A mamãe pode ter tido um sangramento muito grave, correndo risco de vida, né? Você e ela podem ter corrido risco de vida. E durante o nascimento, várias outras situações podem ter acontecido. Então, Bert Hellinger diz o seguinte, como que foi o seu primeiro êxito na vida? Como que foi o teu nascimento? Você veio ao mundo de forma natural, através de cesariana, ou teve uma ajuda com fórceps? Então, esse configura o primeiro sucesso na vida. E o segundo é pegar o leite da mãe. O segundo sucesso é a amamentação. Por quê? Porque depende de nós. A mãe coloca o seio na boca e depende da criança conseguir sugar esse leite. E, literalmente, ela está sugando a vida, porque desse leite depende a sobrevivência dela. Não é verdade? É a primeira nutrição fora do corpo da mãe. Então, esses dois configuram aí os dois primeiros êxitos na vida. E se aconteceu fatos graves que marcaram você e que traumatizaram você, né, nesse período do desenvolvimento, você ficou lá vinculado a essa dor. E nós chamamos de movimento que interrompeu o fluxo do sucesso mesmo, da vida. Pode ter acontecido várias coisas no teu nascimento que impediu você de buscar a mãe precocemente, interrompeu esse movimento.
Então, isso é uma das coisas que aparecem na constelação. Então, se você teve, por exemplo, uma separação brusca da sua mãe por N motivos. A mamãe pode ter falecido no parto, a mamãe pode ter dado você para outra pessoa, você pode ter nascido prematuro e ter ficado numa incubadora, então foi separado da mãe, não pôde ter sido amamentado, ou diversas outras situações. Então, no campo, os bonequinhos, eles mostram o movimento interrompido de amor em direção à mãe precocemente. E isso traz uma ferida profunda na alma daquele que vem constelar. Na primeira etapa da constelação, os bonequinhos mostram se houve traumas infantis ou se houve essa interrupção desse movimento. E isso como que se mostra na vida da pessoa. Se mostra ela tendo o fluxo do sucesso na vida como um todo sendo interrompido, porque ela passa primeiro pelo desenvolvimento pessoal, não é verdade? Antes dela chegar no profissional, ela passa pelo desenvolvimento na gestação, durante o período de gestação, ela precisa se desenvolver, senão ela não consegue nascer. Se ela nasceu, ela passa pelos primeiros desafios da adaptação do mundo aqui fora, da barriga da mãe. E ela passa na primeira infância pela adaptação com a convivência familiar, no seio da família. Depois ela vai para o mundo, né, para o social. Ela começa a travar relações no ambiente social. Depois ela vai para o ambiente educacional. E ela também precisa se adaptar. Então, são os desafios do desenvolvimento que a criança vai passando. E dependendo do que ela vai encontrando, o trauma vai agravando ou vai diluindo. E quando ela chega na vida profissional, ela já teve uma caminhada antes dela chegar. Então, a constelação, ela vai buscar aquilo que é necessário reconfigurar. Quais são as ordens da convivência humana, que no caso desse cliente que vem buscar uma constelação para olhar para o seu sucesso profissional, estão em desordem. Na medida que essas ordens vão sendo reestabelecidas ao longo do tempo, o cliente consegue, então, caminhar em direção ao sucesso profissional. E esse é um processo. Não é verdade? É um processo. A constelação familiar, ela olha na profundidade da alma do cliente, dando ferramentas de autoconhecimento, ferramentas importantes que restabelecem a ordem, tanto para ele, para o cliente que constela, quanto para o seu próprio sistema familiar. Então, aqui na descrição do vídeo, você pode encontrar mais informações a respeito das minhas redes sociais, de como você faz para me contatar. Eu fico aqui à sua disposição, desejo muita luz e prosperidade, sucesso profissional, e eu queria compartilhar, então, como eu faço em todos os vídeos, uma das bibliografias onde Bert Hellinger fala a respeito do sucesso profissional. Então, se chama Bert Hellinger, é da trilogia Ordens do Sucesso, onde ele fala êxito na vida e êxito na profissão, tá bom? Essa é a minha contribuição. Vou ficando por aqui, espero te encontrar em breve, no próximo vídeo ou num contato via WhatsApp. Fique com Deus, um grande beijo no coração. Até breve.